Vamos trazer um tema aqui sobre adenomiose. A gente sempre fala um pouquinho sobre adenomiose. Eu queria gravar um vídeo especificamente falando desse problema, dessa doença. A gente separou vários dados interessantes, mas o primeiro dado eu queria trazer já. Uma publicação da Journal of Clinical Medicine em 2020, uma publicação bem séria, mostrou que por volta de 35% das mulheres em idade reprodutiva têm adenomiose. Ou seja, uma incidência muito alta, 35% da população. Eu quero trazer um pouco dos fatores de risco, quero falar um pouquinho por como a doença acontece, por que ela acontece, quero falar o que é a doença, quais são os principais sintomas e a gente vai terminar falando um pouquinho do tratamento, tá bom? Então, se você conhece alguém com adenomiose, se você acha que pode ter essa doença, se você tem alguma queixa ginecológica, fica com a gente até o finalzinho e queria pedir já para vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações, considera se inscrever no canal e seguir a gente nas outras redes sociais e puxa a vinheta, bora pro vídeo. E aí, ó, quem quiser mais informações sobre isso, quem quiser comprar o livro, tem o link aqui na descrição para adquirir o livro. Vamos lá, a primeira coisa que eu separei para falar da doença assim, é o que é adenomiose, qual que é a definição. Então, existe uma doença chamada de endometriose, que é uma doença que a gente fala bastante no canal. Até publiquei um livro sobre endometriose, dificuldade para engravidar. Ela é uma doença que pode causar infertilidade. E o que é a endometriose? Dentro do útero tem uma camada chamada de endométrio. E essa camada, quando ela cresce fora do útero, quando ela cresce na parte pélvica, a gente chama isso de endometriose pélvica. E todo tecido, todo endométrio que cria, né, ou que cresce ali fora do ambiente natural dele, tem algum componente dessa doença chamada de endometriose. Ou seja, a adenomiose é um tipo de endometriose, é muito parecido ali com a doença fora da pelve, mas o que é de fato a adenomiose? É a endometriose que infiltra o músculo do útero, né, pega a camada do músculo do útero. O músculo do útero ele é um miométrio, e quando esse endométrio, essa glândula está bem invadida no músculo do útero, a gente chama isso de adenomiose. É claro que a ideia aqui não é falar de todos os tipos, todas as classificações, mas ela pode ser focal, ela pode ter só um ponto, ela pode ser difusa. A adenomiose mais clássica é a adenomiose que vai de dentro do útero ali para o músculo, mas existe também um tipo que a gente chama de adenomiose externa, que é a endometriose pélvica, quando ela infiltra a musculatura do útero, que ela infiltra a musculatura do útero por fora do útero, né, ou seja, para a parte pélvica, para dentro do músculo. Então isso é uma coisa que pode acontecer bem. Eu vou pegar algumas fotos desse livro aqui para mostrar para vocês o que é adenomiose. Acho que vai ficar mais fácil de ver as fotos e entender um pouco melhor, tá bom? A segunda coisa é quais são os principais sintomas clínicos da doença. E a gente traz uma outra publicação da Human Reproduction de 2018 que mostra que 68% das mulheres com adenomiose relatam cólicas menstruais incapacitantes. Então, quais são os dois principais sintomas, Luiz, da adenomiose? Primeiro, cólica menstrual, ou seja, dor para menstruar. E a segunda é sangramento menstrual aumentado. São os dois principais sintomas nas pacientes com adenomiose. Sangrar muito e dor para menstruar, cólica menstrual. Olha esse dado da Human Reproduction. 68% das mulheres que têm adenomiose têm cólicas incapacitantes, ou seja, não é nem um desconforto leve, mas cólicas que são muito fortes, ou seja, 7 em cada 10 mulheres que têm adenomiose têm dores incapacitantes. Então, esse é um sinal guia pra gente, se a paciente tem muita dor para menstruar, e a gente vai mapear a endometriose, a gente vai olhar se a paciente tem endometriose pélvica, a gente acaba olhando a adenomiose também. Então, lembrando, pessoal, os dois principais sintomas é dor para menstruar e aumento de sangramento menstrual. E já falamos então um pouco do que é a adenomiose, quais são os principais sintomas e onde que ele afeta, né? Ele pega ali a musculatura do útero. Queria falar um pouquinho para vocês como que fazer o diagnóstico. E por último, eu queria falar se essa adenomiose tem algum impacto ou não na reprodução humana, porque que a gente estuda bastante adenomiose. Então, como fazer o diagnóstico? Pessoal, é muito parecido com outras coisas médicas, né? O quadro clínico fala muito sobre isso. O médico precisa acompanhar a paciente, pensar na doença e pedir os exames adequados, mas um principal exame para fazer diagnóstico de adenomiose é uma ressonância nuclear magnética, é olhar o útero através de uma ressonância. É claro que existem várias coisas técnicas dessa ressonância, mas ela é o melhor exame para fazer esse diagnóstico.
E alguns fatores de risco. Pessoal, a endometriose barra a adenomiose tem várias teorias. Mas o que a gente vê muitas pessoas que fazem cesariana ou que tem algum trauma na musculatura do útero, ou que fizeram algum procedimento no útero, aumentam o risco de ter adenomiose. Se a paciente tem endometriose grave no útero, também aumenta a chance dela ter adenomiose associado, já que é um componente muito parecido com a endometriose pélvica. Então, esses traumas do útero, normalmente, quando a gente opera endometriose nas pacientes mais jovens, a gente já sabe que existe um risco maior depois dela engravidar, dela ter toda a prole, ou passar um tempo, da gente reoperar essas pacientes com 45, 50 anos, com muito sangramento, porque essas pacientes têm adenomiose. O útero fica doente ali, como ela já tem fator de risco para ter a doença, aumenta a chance delas terem adenomiose na terceira idade. Então, esse é o principal. E por último, pessoal, eu queria falar se isso impacta ou não impacta a taxa de gravidez natural. Existem vários trabalhos que falam um pouquinho sobre isso. E mais do que isso, se você for fazer fertilização e você tem adenomiose, se ela impacta ou não os tratamentos de reprodução humana. Então, eu trouxe um paper aqui, um trabalho da JMIG, que é a Journal of Minimally Invasive Gynecology, de 2020, que mostra que a adenomiose, as mulheres que têm adenomiose têm 30% menos taxa de engravidar por ciclo de fertilização. Pessoal, então a gente sabe que a adenomiose impacta sim as pacientes que estão fazendo tratamento de fertilização, as pacientes engravidam menos. E alguns trabalhos mais modernos falam que quem são as pacientes que devem ser tratadas da adenomiose. Eu já vou falar um pouquinho sobre o tratamento, mas o problema é que se você quiser tratar de forma definitiva, você tem que operar o útero doente, você tem que tirar. Só que as pacientes que querem engravidar, as pacientes não podem tirar o útero, então não tem tratamento cirúrgico, o tratamento é clínico e muitas vezes o tratamento não é 100% eficaz. O que acontece com o tratamento clínico? Você bloqueia a paciente para ela não ter hormônio, você causa uma atrofia na glândula da adenomiose, mas quando você volta a dar hormônio para a paciente, ou quando a paciente está desbloqueada, né, sem ali tomar nada, no ciclo menstrual normal, ela volta a ter essas adenomioses, ela volta a ter sintoma e ela volta a sentir tudo isso. Então você não trata de forma definitiva, tá bom? Então qual que é o tratamento clínico ou cirúrgico da adenomiose? Qual que é o tratamento da adenomiose? Primeiro, se a paciente já tem prole constituída, operar o útero, né, resolver realmente tirar o útero que está doente, o órgão está doente. É claro que você precisa ter certeza se a paciente não quer ter mais filho, conversar muito bem com a paciente. E a outra são tratamentos clínicos, você fazer a paciente não ter nenhum estrógeno, você bloquear a paciente para a paciente secar essas adenomioses, para você fazer o tratamento dela, para você transferir embrião e até para ela melhorar clinicamente, recuperar um pouquinho as hemoglobinas, se ela tiver anemia. É isso que a gente faz para as pacientes com adenomiose. Beleza? Pessoal, espero ter trazido um pouco de informações para vocês o que é adenomiose. Eu vou tentar deixar uma série de imagens aqui para vocês também, para vocês entenderem o que é doença. E se inscreve no canal, compartilha, comenta e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!